Por exemplo, aqui nós temos um tesouro de inestimável valor, porque é um material da época dos apóstolos e que pessoas que conviveram com os apóstolos. Eles citam aqui, inclusive, várias passagens do Novo Testamento. A respeito dos livros apócrifos, que muita gente, conforme aquilo foi dito, né, na época do livro de Dan Brown, o Código da Vinci, que os livros apócrifos foram escondidos pelo Vaticano. Olha como está escondido. Está na palma da minha mão, livros apócrifos. Evangelho de Maria Madalena, Evangelho secreto da Virgem Maria. Então são livros apócrifos que a igreja nunca escondeu, mas a igreja não considera livros inspirados pelo fato de que dentro deles existem elementos que a igreja identificou que contradiz os outros textos dos livros que os padres apostólicos consideraram como sendo apostólicos. Volto a insistir. Quando a igreja, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui é muito importante. Quando a igreja foi montar o catálogo dos livros do Novo Testamento, a igreja levou em consideração as citações que estes padres apostólicos fizeram dos textos que eles conheciam que eram dos apóstolos. Deu para entender isso aqui? Então, todas as citações do Novo Testamento, todas as citações que esses homens aqui que conviveram com os apóstolos citaram em suas obras, fragmentos dos evangelhos, das cartas dos apóstolos e assim por diante, a igreja levou em consideração o olhar deles, porque eles conviveram com os apóstolos. Eles nunca citaram nenhum desses evangelhos, dando a entender que eles são posteriores aos padres apostólicos. Eles desconheciam completamente, o que dá a entender que de fato essas obras não estão ligadas às obras apostólicas, e aí a igreja levou em consideração o posicionamento deles. Outra coisa é que os livros apócrifos, eles, em alguns pontos, eles contradizem algumas informações a respeito dos evangelhos que já se tinha certeza que era dos apóstolos. Por exemplo, o Evangelho de Tiago diz que, o Evangelho apócrifo de São Tiago, diz que Jesus, quando criança, brincava de fazer milagres. Jesus, na frente da casa da mãe dele, Maria e José, enquanto José serrava a madeira, Jesus brincava pegando o barro, molhando com água, fazia um passarinho, soprava e o passarinho saía voando. Lindo, lindo, lindo passarinho voando. Uma informação que contradiz a informação bíblica, que Jesus fez o primeiro milagre depois de 30 anos. Então, para a igreja admitir a autenticidade do Evangelho de Tiago, necessariamente vai descredibilizar o Evangelho de João, que afirma que Jesus fez o primeiro milagre aos 30 anos, significando que antes, na infância, ele nunca teria feito nenhum milagre. Lucas informa também que quando ele viveu em Nazaré, ele teve uma infância como qualquer outro, com exceção do pecado, ou seja, ele não fez milagres, ele não fez nenhum gesto que pudesse sinalizar que ali era Deus que estava presente na cidade de Nazaré, ou seja, viveu uma vida oculta, de tal maneira que quando ele foi pela primeira vez após o batismo de João para Nazaré e quando ele se autodeclarou Messias, os nazarenos o rejeitaram, dando a entender que eles desconheciam essa informação messiânica de Jesus antes dos 30 anos. Então a igreja foi muito criteriosa, a igreja teve esses cuidados, e pelo fato de nós termos uma tradição apostólica, isso aqui que eu volto a insistir, nós temos um vínculo apostólico, nós temos uma ligação direta com os apóstolos, e isso facilitou, viabilizou que nós tivéssemos elementos a mais que outras denominações que não estão ligadas diretamente aos apóstolos. Já pode abrir aqui? Alguém pega água ali para mim? Enquanto a gente ajustando aí,
A semana passada eu falei para vocês, explicando por que no Apocalipse Jesus é descrito como tendo os pés de bronze. Lembram disso? E eu citei uma passagem bíblica que mostra um gigante de bronze, mas com os pés de barro. Aí eu fui procurar a passagem. Cadê minha bolsa? É Daniel capítulo 2. Profeta Daniel capítulo 2. Só para poder vocês... Capítulo 2, versículo 31. O rei Nabucodonosor tem um sonho de um gigante. Teve um sonho de um gigante com cabeça de ouro, peito de bronze, pernas de ferro, mas os pés de barro. Significando que toda uma estrutura pesada tem como se manter de pé, firmada em pés de barro? Mostrando assim, olha o que diz assim: tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua, enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, parte de ferro, parte de argila. Era o sonho que o rei Nabucodonosor teve e que o Daniel foi interpretar. Na realidade, esse gigante era a própria Babilônia, que embora fosse gigantesca, um dia iria cair. Quando o Apocalipse diz que Jesus tinha aquele que tinha os pés de bronze, significando, usando a imagem, a metáfora de Daniel, significando claramente que Jesus é o inabalável. Nada poderá destruí-lo, nem mesmo a morte foi capaz de vencê-lo. Quando ele ficou desfigurado na cruz, quando todos pensavam que tinham derrotado, ele, ao terceiro dia, pôs-se de pé. Ficou de pé para nunca mais morrer. E aí o Paulo diz: diante dele todo joelho se dobre no céu, na terra e até debaixo da terra, até nos abismos. Então o Apocalipse, quando retrata Jesus, quando retrata Jesus com pés de bronze, volta a insistir, no Apocalipse tudo é simbólico. Então a simbologia de Jesus com pés de bronze significa que ali ele é retratado como sendo o inabalável. Nada o abala, nada o faz cair, nada o faz estremecer, porque ele é a própria estabilidade. Certo? Melhorou isso aqui? Todo mundo compreendeu, né? Olhe, eu estava procurando na internet para que vocês entendessem. Aqui estão as 7 igrejas da Ásia Menor, que são essas igrejas que nós estamos analisando, as cartas que o Senhor manda através de João, o vidente, manda para essas 7 igrejas aqui, olha, tá vendo? Elas são todas próximas umas das outras. Para que vocês entendessem e situar geograficamente onde estão essas cidades, porque na verdade hoje elas não existem mais, existem ruínas. Se alguém quiser fazer uma viagem para conhecer essas igrejas, elas existiram no passado, essas cidades existiram no passado, mas por causa de sucessivas guerras, de várias catástrofes naturais, inclusive terremotos, elas todas foram destruídas. Elas estão quase todas elas geograficamente dentro da Turquia. Tem muita gente que já viajou para a Turquia para fazer os caminhos de Paulo, os caminhos de São Paulo. São Paulo, se fosse vivo, ele seria turco, porque a cidade de Tarso onde ele nasceu, é na atual Turquia. Ele era judeu, morando fora da Palestina. Nasceu fora da Palestina, portanto, nasceu na cidade de Tarso, que atualmente faz parte do território da Turquia. E essas igrejas, quase todas elas, uma parte delas, está no território da Turquia e algumas delas no território grego. Então, para vocês
compreenderem e situarem geograficamente, eu consegui um mapa só para vocês conseguirem ter uma ideia de onde eram essas igrejas. Veja aqui está essa bota, é a Itália. Aqui, essa região aqui é Israel, e a Ásia Menor é essa parte aqui, olha. Aliás, perdão, a Ásia Menor é isso aqui. Veja que não é tão distante da Itália. Está aqui a Ásia Menor, num mapa mais ampliado. Aqui está Israel. Israel, mais ou menos aqui, Ásia Menor, Grécia e aqui Itália. Certo? Só para vocês terem ideia de onde é que essas igrejas estavam localizadas geograficamente. Por isso que eu coloquei aqui esses dois mapas. Pode passar. Então, na semana passada, como nós não tínhamos data show, eu não entrei nesse assunto porque não tinha como demonstrar para vocês. Quem fez o primeiro curso, aquele de introdução, levante a mão. Quem fez? Vocês lembram que quando eu falei sobre os gêneros literários, eu falei sobre o gênero epistolar. Alguém lembra das epístolas? Que existe um padrão, havia naquela época um padrão de escrita de epístola, de cartas. Por isso que as cartas aqui, as cartas dessas figuras que escreveram, parecem com a dos apóstolos. Não é que eles imitavam os apóstolos, mas era porque havia um protocolo, nós chamamos protocolo epistolar, que é um padrão, é padronizado, certo? Então, todo mundo que escrevia uma epístola, escreviam sempre usando os mesmos elementos. Então, só para recapitular, normalmente vem o pré-escrito na carta, que é composto por dois elementos: a menção do autor da carta, que é aquele que manda a carta, e o destinatário, para quem está escrevendo a carta, certo? Então, depois, logo em seguida, chama-se captatio benevolentiae, em latim, que é um termo técnico, que logo após a introdução da carta, quem escreve diz algumas palavras elogiosas ao destinatário, para captar a benevolência do destinatário. Normalmente é algo que é dito no início do discurso, que tem a finalidade de atrair a simpatia do público para quem a carta está sendo escrita. No curso eu até dei um exemplo que aconteceu em Campina Grande, na posse de Dom Jaime, não sei se vocês lembram, que na época que Cássio Cunha Lima era governador da Paraíba, na época, e Veneziano era prefeito de Campina, e os dois eram rivais um do outro. Na Praça da Bandeira, em Campina Grande, foi o local escolhido para a chegada do bispo, e os dois representantes, tanto o prefeito quanto o governador, iriam discursar. Primeiramente discursou o prefeito veneziano. No final do seu discurso, muito bem elaborado, entregou a chave da cidade, uma chave simbólica para dar boas-vindas ao bispo. Quando foi entregue o microfone a Cássio emplacou com essa captatio benevolência. Ele estava numa desvantagem, porque o prefeito, que era inimigo dele, falou primeiro do que ele. Então, habilmente, Cássio jogou uma captatio benevolentiae, que é isso aqui, ó. Captatio benevolentiae, que é algo que é dito ao público para atrair atenção favoravelmente ao seu discurso. Ele disse o seguinte: Dom Jaime, enquanto o prefeito de Campina, veja que ele nem mencionou o nome do prefeito, enquanto o prefeito de Campina te entregou a chave da cidade, eu entrego o coração do povo campinense. O povo quase foi à loucura. Isso nós chamamos de captatio benevolentiae, que era um mecanismo da oratória antiga, clássica, grega. Então, quando Paulo, por exemplo, aos Coríntios, Paulo, ele joga uma captatio benevolentiae, porque logo no início, logo após o pré-escrito, em 1 Coríntios, logo após ele diz assim: por todo o mundo se ouve falar da vossa fé, e de que não lhes falta nenhum carisma. Ou seja, ele está elogiando a comunidade de Corinto.
Mas é exatamente por causa dos carismas que a comunidade estava dividida. Então ele escreve para falar da divisão interna, mas antes dele falar do problema, ele exalta a comunidade no início. Uma vez eu fui dar uma palestra no congresso em Alagoas, eu citei também esse exemplo, mas volto aqui a dizer, porque vejo que tem muitos que não estavam no curso introdutório. Então, eu cheguei lá, eu fiquei meio atemorizado, porque era muita gente, era num ginásio, lotado de gente, e eu sou tímido. E eu estava inseguro quando eu cheguei lá, quando eu subi no palco para falar, as mãos geladas, me tremia todo, e aí eu joguei uma captação benevolência, que eu quis atrair a atenção e a simpatia do público para mim, para o que eu ia dizer. Então eu disse assim: vocês não estão vendo errado, não foi o coroinha que veio no lugar do padre, sou eu mesmo o padre. O ginásio inteiro riu. Então eu joguei isso no início para atrair a simpatia das pessoas, quebrar um pouco o gelo e eu ter a sensação de que eu estou tendo o público nas minhas mãos, entende? E ali eu começo a palestra. Então isso nós chamamos de captatio benevolência. Depois vem a tese principal da carta, que é o assunto que vai ser tratado. Em todas as epístolas tem todos esses elementos. Passo para o próximo slide, depois eu volto aqui. E depois da tese principal vem a probatio, que é o desenvolvimento da carta, que está ligado ao assunto, que é o tema que foi no ponto anterior já mencionado. Então vem a probatio. E termina a carta com uma despedida. Paulo faz as saudações finais, nós chamamos de peroratio finalis, quando ele diz: saúda-vos todos os irmãos que estão comigo, é a conclusão da carta. Então isso na verdade era padrão. Todas as epístolas, todas as cartas antigas, todas elas seguiam esse mesmo padrão. Paulo usou nas suas cartas, Inácio de Antioquia usou esse padrão nas suas cartas, Clemente Romano usou, porque era o padrão. Se alguém não seguisse esse padrão, significava que não era uma carta séria, não tinha os elementos que compunham a carta. As cartas do Apocalipse também seguem esse padrão. Então pode voltar que agora vamos entrar. As 4 cartas que eu falei na semana passada, todas elas seguem este padrão, que eu não mencionei o padrão porque nós não tínhamos o data show naquela ocasião. Eu disse: não vou confundir a cabeça de ninguém, vou entrar no assunto sem mencionar a estrutura da carta. Então todas as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas são subdivididas, levando em conta esse padrão. Primeira coisa, o pré-escrito. Pré significa dizer que vem antes do escrito, certo? Se fosse no nosso padrão, corresponderia às informações do envelope. Antigamente, quando tinha carta, que hoje ninguém manda mais carta, o correio só serve para mandar encomenda do Amazon e do Mercado Livre. Não tem mais, ninguém escreve mais carta hoje. É a beleza, ninguém escreve mais. Só serve para mandar conta, fatura, vem pelo correio, coisas que a gente comprou pelo Mercado Livre. Mas antigamente, bem antigamente mesmo, quando a gente era criança, mais novo, as pessoas mandavam uma carta para um parente que estava longe, São Paulo, seja lá onde fosse. No envelope tinha, inclusive na escola, a professora de língua portuguesa ensinava a gente a como escrever uma carta. Primeira coisa, remetente. Segundo, remetente e destinatário, a mesma coisa. Só que no Apocalipse inverteu, o destinatário vem primeiro e o emissor, que é o remetente, vem logo em seguida. Então, só que essas duas informações, remetente e destinatário, vêm no envelope. No nosso caso, vinha no envelope. No tempo do Apocalipse não tinha envelope. Então, essas informações vinham no cabeçalho da carta. Sempre no início da carta vinham essas informações. Quem estava escrevendo e para quem estava escrevendo. Então, Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos em Cristo que estão em Corinto. Ou seja, emissor e destinatário. Não, isso era uma regra padrão que todo mundo sabia, aprendia já quando era alfabetizado. Então isso, todas
Todos os textos de cartas, de epístolas, não só religiosos, porque Paulo, quando ele escreveu as suas epístolas, ele seguiu o padrão, digamos, o padrão civil, digamos. Aquilo ele aprendeu na escola, quando ele estava estudando, ainda adolescente, ele aprendeu como escrever uma epístola. E como ele era muito culto e recebeu uma boa formação grega, que isso é uma cultura grega, elemento da cultura grega, por isso que eu coloquei aqui, a escadaria, para simbolizar que, na verdade, isso aqui fazia parte do ambiente filosófico grego, de Atenas, que, digamos, deu esse formato cultural e estilístico nas escritas, né? Então, só que nas cartas do Apocalipse, vão ter todos os elementos. Uma coisa que eu achei interessante é que nas igrejas, as cartas direcionadas às igrejas em que havia censura muito dura, Jesus não quis captar a benevolência do público. Nas 4 cartas anteriores tinha a captar a benevolência, que é quando o Senhor elogia a comunidade. Elogia, diz assim, por exemplo, conheço a tua fé, a tua perseverança, puseste à prova aqueles que não são cristãos de fato. O que é que o Senhor está fazendo? Captar a benevolência. Está enaltecendo o bispo da igreja daquela comunidade. No caso aqui de Sardes, a igreja da cidade de Sardes é uma carta de dura repreensão. Talvez uma das cartas mais duras do Apocalipse é direcionada à igreja de Sardes. Eu coloquei aqui ausente, porque na carta, o teor da carta era tão áspero, a repreensão que Jesus está mandando através de João, o autor do Apocalipse, era tão dura que Jesus não se preocupou, o Senhor não quis fazer a captatio benevolência. Foi logo direto, veja, ao anjo da igreja em Sardes. Quem é o anjo da igreja de Sardes? Quem lembra? O pastor, o bispo ou o ancião que comandava a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, ou seja, significa dizer que a repreensão é direcionada para o anjo, ou seja, para o presbítero, para o pastor da igreja de Sardes. Para quem a carta está sendo mandada? Destinatário, ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Quem é que escreve? Aí vem mencionado o emissor. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A essa altura do campeonato, vocês já entenderam que o remetente aqui, quem é o remetente? Quem é? Só algumas almas corajosas aqui nesse meio estão respondendo. Quem é o remetente? Jesus. Mas Apocalipse, como é simbólico, não vai aparecer o nome dele, vai aparecer imagens alegóricas, simbólicas. Mas essas duas alegorias, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu já expliquei para vocês que o numeral não é simplesmente quantitativo, mas qualitativo. E que o numeral 7 significa perfeição ou plenitude. De maneira que eu já disse lá atrás para vocês que a lista, os 7 Espíritos significa o quê? O Espírito Santo. Ao invés de usar a palavra Espírito Santo, o autor sagrado coloca os 7 Espíritos, que dá na mesma coisa. E as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Os 7 pastores. Porque os 7 candelabros são as 7 igrejas, entendeu? Os 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os pastores que conduzem as 7 igrejas. Então, ele está se identificando. Quem é que está mandando essa carta? Ou seja, é aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, que tem o Espírito Santo e que tem na palma da mão as 7 estrelas, que é aqueles que são os 7 pastores que conduzem as 7 igrejas da Ásia Menor. Captatio benevolência, ausente. Vocês vão entender por que não tem captatio benevolência.
tese principal, que é o teor da carta. Porque a tese principal corresponde ao motivo da escrita da carta. O que motivou Jesus a dizer essas palavras? Qual é a intenção de Jesus? Por isso nós chamamos de tese principal. Numa carta longa pode ter teses secundárias. Nas cartas de Paulo tem a tese principal e tem as teses secundárias, porque tratam-se de cartas longas. No caso das cartas do Apocalipse, não tem teses secundárias, só tem a tese principal, por isso que elas são curtinhas. Tese principal, isso aqui está dentro do texto, viu? Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Começa a facada a entrar no coração do bispo da igreja, do ancião, do pastor da igreja de Sardes. Torna-te vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante de Deus. É uma repreensão dura que Jesus está fazendo ao anjo da igreja de Sardes. Pode continuar. Isso aqui é... Só um minuto, volta aqui. Aqui é o teor da carta. E agora vem a probácio, que é o desenvolvimento da tese principal. Pode seguir. Probácio. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Observa-o e converte-te. Porque isso aqui, aos ouvidos de alguém que se supõe já ser convertido, supõe-se que esta pessoa, que a carta não mantém o anonimato do nome, nós não conhecemos o nome deste bispo ou desse pastor, mas para ele chegar à posição de ser um pastor de uma igreja, presume-se que há muito tempo ele se converteu à fé cristã e que por causa do seu amor ao reino de Deus foi escolhido para ser o líder local de uma pequena igreja. Significa, quando Jesus vem com uma repreensão dessa, converte-te, significa dizer que em algum momento da caminhada dessa figura, ele arrefeceu no seu fervor e no seu amor, e ele começou a retomar práticas antigas que ele já havia abandonado. Por isso que, volta lá, aqui diz o seguinte: torna-te vigilante e consolida, aliás, mas aqui em cima, conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Ou seja, você que deveria estar vivo espiritualmente, deveria estar animado pela força interior, no entanto, você está morto. E um líder morto espiritualmente leva a comunidade toda para o abismo. Pode passar? Aí ele continua lá em cima assim: lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste. Ou seja, lembra-te do passado, da época em que você recebeu. Naquela primeira de Éfeso, a primeira carta interessada a Éfeso, lembra quando diz assim: retorna ao teu primeiro amor? A diferença é que o bispo de Éfeso, desse bispo de Sardes, era que o bispo de Éfeso, ou o pastor de Éfeso, ele mantinha a conduta ilibada. Ele só tinha perdido o amor primeiro. É como se fosse mais ou menos assim: o bispo de Éfeso, ele mantinha-se ainda sendo fiel à vontade de Deus, mas mais por obrigação do que por fervor. E até na semana passada eu falei para vocês, é como muitas vezes as pessoas vêm para a missa por obrigação, não por amor ao reino, não por amor à Eucaristia. E aí, nesse sentido, a mensagem de Éfeso pode significar: não venha para a missa só porque é um preceito dominical. Lembra-te e volta ao teu primeiro amor. Faça da Eucaristia um grande evento da sua vida. Não é qualquer coisa vir comungar todo domingo. Vir para a missa você não pode banalizar a ponto de enquadrar a missa como se fosse um compromisso. Entre tantos compromissos semanais, um compromisso, isso é banalizar, é falta de amor, é falta de fervor. E aí aquilo que foi dito para a igreja de Éfeso, para o bispo da igreja de Éfeso, retorna ao teu primeiro amor,
pode ser aplicado a nós nesse sentido. Mas veja que ao bispo da igreja de Sardes, o Senhor convida também a lembrar dos primórdios. Hoje eu estava, Juliana está aqui com a mãe dela, Juliana de Paulo, da Canção Nova. Hoje eu estava, não era por isso, acabei de lembrar agora, eu estava escutando umas músicas de discos antigos que estão no Spotify, do Padre Jonas Abib, aqueles primeiros CDs, primeiros lançamentos da década de 80, Vem Louvar 1, Vem Louvar 2, Vem Louvar 3. E aí eu lembrando da época que eu comecei com 13 anos na igreja. E as músicas me fizeram entrar no túnel do tempo e me ajudaram a ir lá para o passado, nos anos 90, em 92, mais ou menos, quando eu comecei a entrar. Porque as músicas eram aquelas músicas que a gente escutava na igreja, eram aquelas músicas que a gente escutava nos encontros do grupo de oração, aquela coisa toda. Então, voltar para o princípio, recordar o início, para você sentir motivação de praticar as obras de antigamente. Porque quando a gente conhece a Cristo, nós sentimos uma força de praticar a vontade dEle. As maiores exigências para nós parecem serem suaves. Os maiores compromissos parecem serem coisas tão simples de serem praticadas. Por quê? Porque o coração está enamorado da causa, está encantado com as descobertas. Mas aí o tempo... Vem as crises de fé, vem as tribulações, vem os desertos, vem as aridez, vem as quedas, e a pessoa vai começando a perder esse fervor, esse gás inicial, de maneira que aí, com o passar do tempo, se você não renovar a sua experiência fundamental, a experiência inicial, você pode começar a ser cristão, mas um cristão mais ou menos assim, não, eu quero me salvar, não vou deixar de ser cristão, mas aí começa a fazer as coisas murmurando, começa a servir a Deus se queixando, começa, o Senhor, a igreja deveria ser mais branda, não sei o que, aquela coisa toda. Então é quando a gente perde o gás, aquele fervor. Aí aqui ele está dizendo, lembra-te, portanto, de como recebeste, ou seja, lembra-te da época como recebeste e ouviste no início, como, em outras palavras, como tudo era suave, gostoso. Observa e converte-te. Caso não vigies, virei como ladrão, ou seja, virei sem avisar. Virei sem avisar. Caso não vireis como um ladrão, sem que saibais em que hora venho te surpreender. Em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Está faltando essa ali. Suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aqui é uma coisa bem interessante. O problema de Sardes não era a comunidade, era o pastor. Havia gente na comunidade de Sardes fervorosa. Olha aqui. Em Sardes, contudo, ou seja, é uma oração subordinada adversativa. Contudo, ou seja, apesar de você estar nessa situação, de ter perdido o encanto, de ter perdido o amor, o fervor, contudo, apesar de você estar como está, é isso que o Senhor está dizendo. Em Sardes, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes batismais. A igreja sempre entendeu que, inclusive o Apocalipse lá na frente vai falar daqueles que estavam trajando branco, que a igreja manteve esse costume simbolicamente, naturalmente, na veste batismal, porque a gente pede, inclusive, para a criança, o jovem, o adulto que vai se batizar, que traje a veste branca, porque a cor branca, ela reflete uma condição de imaculada, ou seja, o que é mácula? Mácula é mancha. No batismo, nós somos lavados espiritualmente. A veste branca que a criança veste é apenas um símbolo de algo interior. Porque o batismo, ele lava e torna mais branco do que a neve, como diz o Salmo 50. O Salmo 50 diz, lavai-me e serei mais branco do que a neve. Todos os pecados cometidos até a hora do batismo, todos eles, não só o original, mas todos os praticados, até aquele momento, todos são
lavados, de maneira que a condição espiritual do recém-batizado é de estar trajando uma veste branca. Quando o Senhor diz, algumas pessoas que não sujaram sua veste, ou seja, que depois do batismo não foram infiéis, não se distanciaram do amor primeiro, do primeiro encantamento, desse engajamento. Está mostrando aqui claramente que, apesar do pastor não ser um pastor digno, que já tinha se distanciado da experiência inicial, a comunidade, portanto, ainda tinha algumas pessoas que honravam a veste batismais. Aí vem uma promessa: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Aqui uma promessa para o futuro, quando elas morrerem na Nova Jerusalém, na Nova Sião, que lá na frente o Apocalipse vai mostrar uma multidão dos que venceram, dos redimidos, dos remidos, todos trajando veste branca. Uma veste branca, claro, simbólica, mostrando a questão do interior. Pessoas que, ao morrerem, estavam em total estado de graça. Não estavam em situação de desgraça grave, de pecado grave, e, portanto, estavam revestidas de vestes brancas. E aí termina com uma despedida. O vencedor, retoma o que foi dito antes: o vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida. É a primeira vez que aparece, depois lá na frente vai retomar esse simbolismo do livro da vida. Vamos entender o que significa esse livro da vida. No mundo antigo, já na antiguidade, Roma fez isso, mas Davi fez isso também. Não foram os romanos que inventaram o recenseamento. O recenseamento era uma estratégia de governos. Ainda hoje existe o censo no Brasil, o IBGE faz um levantamento demográfico para traçar um panorama do país. Todo o país faz isso. Isso não é coisa recente. Na antiguidade, Davi fez isso também. Davi, logo após ter se consolidado como rei de Israel, um dos primeiros atos de governo dele foi ordenar um recenseamento sobre todo Israel. Ele queria saber para quantas pessoas ele governaria, e em caso de guerra, quantos homens ele teria no seu exército. E Davi fez esse recenseamento. Esse recenseamento nada mais é do que contabilizar quem são os que fazem parte daquele reino. Quando o anjo Gabriel quando Jesus nasceu, estava prestes a nascer, Lucas diz que o imperador Augusto César ordenou um recenseamento sobre todo o império. E José, sendo de Belém, deveria viajar de Nazaré para Belém para se alistar e para se recensear em Belém. Ou seja, o que Roma queria, o que o imperador queria, saber quantas pessoas fazem parte, quantos entrarão no livro que contabilizaria os membros de Roma. O livro da vida seria uma espécie de recenseamento. Seriam aquelas pessoas, ou seja, só entrará na Nova Sião aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Quando é que o nosso nome entrou no livro da vida? No batismo, perfeito. O dia do meu batismo foi o dia em que meu nome foi gravado como herdeiro de uma vida na eternidade, certo? Ao longo da minha vida, eu posso comprometer essa herança. Se, por exemplo, eu que fui batizado no dia 20 de dezembro de 1979, alguns meses após o meu nascimento, aliás, 78, nasci em 78, em janeiro, em agosto, quando foi no final
No dia 20 de janeiro de 79, aliás, eu fui batizado. Naquele dia, meu nome foi escrito no livro da vida. Suponhamos que ao longo da minha existência, eu começasse a desencaminhar para outro rumo. No dia que eu morrer, chegando lá no céu, vou lá para a recepção. Olha, eu fui batizado. Olha, eu procurei meu nome. Não, mas eu fui batizado dia 20 de janeiro de 1979. Tá, pode olhar que está aí. Aí São Pedro vai dizer, não, o teu nome foi riscado. Foi passado um corretivo aqui em cima. Foi rasurado. Mas como assim? Não? Aí abre um telão desse tamanho aqui. Passarei toda a minha vida ali. E eu assistindo. Mas rapaz, eu fiz tudo isso. Foi por isso que eu perdi. Foi, você fez a sua escolha. Então, aqui o que está dizendo é o seguinte: não apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Olha que nobreza. Proclamarei, recitarei teu nome com toda a solenidade diante do meu Pai, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ele está dizendo, vale a pena ser fiel, vale a pena lutar contra o pecado, contra a tendência à escravidão, contra todo tipo de elemento que vem para contaminar e contrariar a promessa que Deus fez na nossa vida. Vale a pena, porque essa vai ser o prêmio, vai ser a recompensa daqueles que mantiverem-se vigilantes e mantiverem límpidas as suas vestes batismais. Se caiu, se pecou, a igreja ainda oferece a misericórdia, quer dizer, Jesus oferece a misericórdia através do sacramento da reconciliação. Mas nessa época não existia ainda o sacramento da reconciliação? Não. Então como é que eles apagaram? Certo. Boa pergunta, já esqueci seu nome de novo. Ângelo fez a pergunta, se na época não havia o sacramento da reconciliação, o que era feito quando alguém cometia um pecado grave? Se supunha que uma pessoa que foi batizado não teria coragem de desonrar o seu batismo. Isso era o primeiro elemento. Era quase um escândalo alguém cometer um pecado grave a ponto de manchar o seu batismo. Quando acontecia, que no século seguinte começou a surgir, no século II, aqui nós estamos no finalzinho do século I, certo? O ano 95. Ano 95, o ano em que o Apocalipse foi, digamos, tornou-se conhecido, no ano 95. No século seguinte, a igreja criou o que era chamado na época de Ordem dos Penitentes. Ordem dos Penitentes. No que consiste essa Ordem dos Penitentes? Quando alguém cometia um pecado grave na igreja primitiva, ele não era readmitido facilmente, porque o pecado grave tinha escandalizado os que foram fiéis. O que era que a igreja fazia para provar o arrependimento do que estava buscando a penitência? Você vai passar um tempo, que isso poderia ser estipulado pelo próprio líder local da igreja local. Você vai usar uma veste própria que sinalize que você está em fase de penitência. E a igreja estipulava um tempo, por exemplo, 1 ano. Você vai passar 1 ano trajando esse hábito, de maneira que todo mundo saiba que você está em fase de remissão, de readmissão novamente. Ou seja, era humilhante, era uma forma humilhante até, mas era algo extremamente saudável, porque provava o arrependimento da pessoa. Nós não sabemos, nós só sabemos que eles estipulavam uma espécie de hábito que caracterizava que aquela pessoa estava vivendo um período de penitência público. A quaresma é isso. Veja que a quaresma, a gente só não ultraja uma roupa, todo mundo um hábito comum. Mas a quaresma é um tempo penitencial e temporal, 40 dias. E tem o aspecto da confissão pública, que é a cinza na cabeça na quarta-feira de cinzas. A quaresma é uma reminiscência, é um resquício da ordem dos penitentes, que já começa a surgir no século II da nossa era.
chama-se Ordem dos Penitentes. Quando alguém cometia um pecado grave, normalmente o pecado grave, sabe qual era? O pecado mais grave de todos na antiguidade, a apostasia. O que é apostasia? Como nessa época a igreja estava perseguida, muita gente foi levada para o cárcere e havia um interrogatório: você é cristão? Os mártires: sou cristão. Mas você renuncia à sua fé em nome da sua para manter sua vida? Não. Não tenho medo de quem mata o corpo. Pode matar meu corpo. Sou cristão e ninguém me convencerá do contrário. O cara morria, era martirizado. Depois vinha outro cristão preso também, na hora do interrogatório: você é cristão? Acaba se tremendo: não sou cristão não. Não, você não faz. Mas eu fui só conhecer, não sou não. O cara sendo batizado. Quando o camarada era poupado da vida, ele voltava, ia chorando para a igreja. A igreja: não, você negou Cristo diante dos tribunais. Você não é digno de estar associado a nós. Você não é digno de andar conosco. Porque Jesus dizia: quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu terei... Não, mas eu estou arrependido. Está arrependido? Certo. A gente vai dar a você uma nova chance. Agora tem que ser pública. Por que pública? Porque o pecado dele foi público. Foi público, publicamente. Ele disse não a Cristo. Então você vai ter que trajar-se de maneira que todos saibam que você é cristão. O camarada, às vezes realmente o arrependimento era sincero. Trajava, era preso novamente e morria. Na segunda vez, muitas das vezes, ele tinha se arrependido de fato e no segundo inquérito, ele disse: não, eu sou cristão. Vou dar minha vida. E aí morria. Isso acontecia várias vezes. Foram várias pessoas que tiveram essa experiência. É uma apostasia, não deixa de ser uma apostasia. É muito bom a lembrança. Mas depois de Pedro, muitos outros, na hora do vamos ver, na hora você está cara a cara com a sua morte, você tendo filhos, você tendo esposa, na hora o camarada treme. Um pouquinho. Se a fé não for genuína e se a experiência de Cristo lá do início não foi realmente algo muito marcante, o camarada treme na hora. E muitos fizeram isso. Só que a vergonha que a pessoa teve depois e o remorso semelhante ao de Pedro, porque depois Pedro também, em outra ocasião, foi preso e Pedro aceitou morrer. Morreu crucificado no ano 64. Um pouco antes do Apocalipse surgir. Pedro, quando foi levado numa outra ocasião, ainda logo após Pentecostes, ele foi preso em Jerusalém. E aí o Sinédrio disse assim: vocês estão contaminando a cidade de Jerusalém com a doutrina de vocês. Aí ele diz: antes obedecer a Deus do que aos homens, Pedro. Parece até nem ser mais o mesmo Pedro. Depois da sua conversão, segunda conversão, após a ressurreição de Jesus, nós encontramos um Pedro mais corajoso, um Pedro mais determinado, um Pedro mais convicto, e ele foi preso algumas vezes, e no ano 64 foi preso em Roma, foi levado a julgamento, confessou a fé publicamente, recebeu a sentença de morte, segundo um escritor que faz parte da patrística também, chamado Eusébio de Cesareia, que narra o martírio de Pedro. Eusébio de Cesareia disse que quando Pedro escutou a sentença de morte, Pedro disse: eu não sou digno de morrer como nosso Senhor. Olha que coisa bonita. Aí o centurião disse: não se preocupe, tem uma maneira de mudar isso. Botou a cruz de cabeça para baixo. Ou seja, a morte de Pedro foi pior do que a morte de Cristo. Porque morrer crucificado de pé tem aquele cepo ali que ajuda a sustentar o corpo, suaviza um pouco a aflição. Se você inverter a posição da cruz, o peso vai todo para os braços. O peso do corpo vai todo, os braços presos na cruz. Ou seja, a morte, Pedro chegou num estágio de heroísmo, de fé e de convicção do que ele pregava, a ponto de que mesmo crucificado, que antes ele tinha medo, ele disse: é muito digno para mim morrer exatamente como ele morreu.
É muito digno, é muito elevado isso aqui. Eu não sou merecedor de morrer do mesmo jeito. Aí o centurião vai e inverte, aí foi crucificado de cabeça para baixo. Por causa da traição de Judas e Tomé, também pode ser classificado. São dois exemplos interessantes também. Judas, ele só não teve perdão porque não buscou a reconciliação, que é a diferença de Pedro. Pedro pecou, mas foi chorar de arrependimento e foi perdoado. Judas pecou gravemente, um pouco mais grave do que o pecado mais grave do que o de Pedro, mas havia perdão para ele. Ele é quem não quis. Ele optou por uma outra alternativa: suicídio. Aquela passagem da Santa Ceia, vou falar. Aquela passagem da Santa Ceia, em que Jesus coloca um pão embebido no vinho, coloca na boca de Judas, e aí o texto diz: naquela hora o maligno, o Satanás entrou no coração de Judas, e ele se apressou para entregar Jesus. Antigamente eu imaginava, será que o espírito maligno estava no pão e no vinho e Jesus colocou? Depois de muito, isso me afligia, mas como é possível Jesus fazer um gesto que abriu uma porta para Judas ser habitado pelo maligno? Na verdade, depois de muito tempo eu descobri que aquilo era um sinal que Jesus estava dando de um convite a Judas não fazer o que ia fazer. Por quê? Na celebração do perdão judaica, quando alguém queria perdoar, pedir perdão a alguém, pegava um pouco de vinho, molhava o pão no vinho e colocava na boca daquela pessoa, significando que estava dando um perdão àquela pessoa. Então, na verdade, Jesus, quando colocou o pão no vinho e colocou na boca de Judas, ele estava dizendo: não precisa fazer o que você vai fazer, se você está pensando em fazer. Porque para Jesus morrer não precisava de um traidor, porque já estava decidido que ele seria morto. O Sinédrio ia prender Jesus. Não precisava de ninguém do círculo estreito dele tomasse a iniciativa de trair. O pecado era grave. Então, quando Judas se apressa para sair do cenáculo, significa dizer que Judas recusou o convite de Jesus. Ele disse: não vou fazer isso. Eu vou, em outras palavras, eu vou te entregar. Ele não disse verbalmente. Se Jesus usou um gesto simbólico para convidar Judas a não fazer o que ele fez, Judas, ao se levantar imediatamente, ele estava dizendo: eu recuso o que você está me pedindo. Porque tanto Judas entendeu qual foi o gesto de Jesus. Porque Jesus também amava Judas. Jesus também ia dar a vida por Judas. E ele queria também a salvação de Judas. E se Judas, após ter entregue Jesus, tivesse arrependido, tivesse pedido perdão, ele também tinha salvado, porque um ladrão não se salvou na hora da morte, na cruz. Pedro não teve reconciliação, porém, Judas mostrava que o coração dele estava numa escravidão irreversível, uma escravidão interior irreversível. Ele estava no estado interior irreversível, e não era irreversível porque Deus não queria, Jesus queria também salvar aquela criatura, mas porque ele se tornou escravo da sua fraqueza a este ponto. E Tomé, eu acredito que Tomé é uma das figuras mais injustiçadas entre os apóstolos. Porque a gente diz assim, Tomé era descrente, mas o que Tomé exigiu foi exatamente o que os outros exigiram. Porque Maria Madalena não viu Jesus ressuscitado e foi dizer, eles também não acreditaram? Nem Pedro acreditou também quando Maria Madalena disse que viu Jesus. O que Judas falou foi o que eles falaram quando Maria anunciou que ele tinha ressuscitado. Agora, o que é diferente que eu vi em Judas, a diferença de Tomé para os outros apóstolos, é que Tomé, diferentemente dos outros apóstolos, teve coragem de dizer uma coisa que nem Pedro teve coragem de dizer quando viu Jesus ressuscitado. Tomé foi a primeira pessoa a chamar Jesus de Deus. Meu Senhor e meu Deus. Nem Pedro teve coragem de chamar Jesus de Deus naquele momento. Por isso que eu digo que Tomé é a pessoa mais injustiçada do Novo Testamento.
Porque apesar, quando Jesus diz, acreditaste porque viste, mas Pedro também só acreditou porque viu. Porque várias pessoas disseram, não, nós vimos, não, ele estava morto. Todos passaram a acreditar porque enxergaram, porque viram Jesus ressuscitado. Então Tomé é uma figura que não estava na primeira aparição ao grupo dos 12 apóstolos, e quando Jesus apareceu, quando os discípulos foram dizer, não, ele está morto, vocês estão tudo delirando, é um delírio coletivo. Quando é no domingo seguinte, o Senhor aparece, agora Tomé viu, ressuscitado, acredita também porque viu, assim como Pedro, Tiago, João, todos os outros também só acreditaram porque viram. É tanto que a frase de Tomé é tão marcante que até na missa, na hora da comunhão, a gente diz assim, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. É uma frase de Tomé que nós fazemos ressoar nos nossos lábios para poder dizer que nós cremos na divindade de Cristo.